Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Abra sua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 13. Segundo Samuel, capítulo 13, e nós vamos ler todo esse capítulo. Texto um pouco longo, mas nós precisamos ler para entender a história como um todo. Segundo Samuel, capítulo 13. Assim diz a palavra do Senhor: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amnon: Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amnon lhe disse: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: Vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse a Amnon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amnon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão do que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: Levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: Não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço que o servia e disse: Deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestem as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Razor, que está junto a Efraim,
e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os teus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Absalão, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? E insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vô-lo ordena, sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo, assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava a seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Amém. Queridos, eu me lembro muito da história daquele famoso navio que afundou em 1912, chamado Titanic. E uma frase que tornou muito célebre essa história era a frase de que nem Deus afundaria aquele navio. Sem entrar em qualquer discussão acerca da teologia sobre isso, se Deus foi o responsável ou não quero entrar nesse mérito da questão, mas o fato é que o que estava por trás dessa frase era algo do tipo: isso nunca vai acontecer conosco. Isso nunca vai acontecer com esse navio, porque olha a grandiosidade desse navio. Olha os materiais com que ele foi construído. Olha a estrutura dele. Olha a força desse navio. Era o maior navio da época. E algo semelhante pode aparecer na nossa mente, no nosso coração, quando se trata de alguns problemas que a Bíblia nos apresenta. Por exemplo, a gente olha para essa história e a gente pode agir assim como aquelas pessoas em 1912 olhavam para o Titanic e falavam: isso nunca vai acontecer com esse navio. E na primeira viagem nós todos sabemos que o navio afundou. Então, olhando para esse texto, nunca pense que uma história como essa jamais vai bater na sua porta. Deus queira que não. Deus queira que uma tragédia como essa jamais bata na sua porta. Contudo, essas histórias elas foram narradas para nós percebermos como homens de Deus. Davi era um homem de Deus, segundo Atos capítulo 13. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas coisas como essas, se nós não tomarmos as devidas atitudes que o Evangelho nos orientam a tomar, coisas como essas podem rondar a nossa casa. Tragédias como essas podem rondar a nossa casa. E eu pergunto para você nessa noite, apesar das proporções, mesmo que, como eu disse,
mesmo que você jamais passe por uma história como essa, como está a sua casa hoje? Como está a sua casa? Pode acontecer que esse tipo de proporção, uma tragédia familiar como essa, de fato, não exista. Mas como é que está a harmonia da sua casa? Quando você olha para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, para os seus pais, como é que está a sua casa? E essa é a pergunta que vai nortear a nossa exposição dessa noite. Meus queridos, os filhos de Davi que estavam envolvidos nessa história, nessa tragédia, eram Aminon, Absalão e Tamar. Aminon e Absalão eram filhos do mesmo pai, filhos de Davi, mas eles eram de mães diferentes. Aminon era primogênito, era o filho mais velho de Davi, e ele era filho de Ainoã. Sua mãe era Ainoã. Absalão era o terceiro filho, era o filho do meio ali, de vários filhos de Davi, na verdade, e era filho de Maaca, uma outra mulher. Tamar, provavelmente, a irmã que foi abusada, ela era também filha de uma outra mulher. Então nós temos aqui uma vida familiar extremamente complexa, porque Davi escolheu para si diversas mulheres e teve diversos filhos com essas mulheres. E quando nós olhamos para a vida do pai, para a vida de Davi, nós podemos perceber diversas questões importantes para entendermos esse texto. Primeiro, quem foi Davi? Todos nós sabemos. Todos nós sabemos quem foi Davi. Davi foi, como eu disse para os irmãos, foi um homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, verso 22. Mas, mais especificamente, Davi, ele foi um exímio pastor de ovelhas. Ele era bom no que ele fazia. Davi, ele foi um músico extremamente bom, um poeta. Ele escreveu diversos salmos com belíssimas poesias. Davi era também um grande teólogo. Davi era um teólogo, ele produziu teologia, especialmente no livro dos Salmos, para que nós hoje tivéssemos aqui essa maravilha que é o saltério hebraico. Mas Davi também era conhecido por ser um grande guerreiro, um homem de sucesso. Davi, ele conquistou coisas que os reis, Saul, que foi o rei que o antecedeu, não conseguiu conquistar. E os reis que o sucederam também não foram tão eficientes quanto Davi foi. Era um homem de guerra, era um homem extremamente habilidoso nesse sentido também. E ele foi também, talvez, o maior rei que Israel já teve, um homem de sucesso. Se você olhar para a vida de Davi, ele foi um homem de sucesso. Porém, queridos, Davi, ele estava completamente falido em sua própria casa. Davi foi um homem completamente falido no sentido de criação de filhos, de respeitar a família dos outros, e nesse sentido, apesar de Davi ser esse homem segundo o coração de Deus, ele não conseguiu aplicar o evangelho dentro da sua própria casa. Pode ser que Davi ele tenha ensinado os seus filhos a serem religiosos. Levava os meninos para o templo, os meninos eram instruídos conforme a lei. Então, havia uma educação religiosa dentro da casa de Davi. Contudo, queridos, eu percebo que Davi, apesar do sucesso fora, ele estava falido dentro de casa porque ele não participava da sua família. Davi era um homem que vivia alheio aos conflitos dos seus filhos. Davi era um homem que vivia alheio aos conflitos que as suas diversas mulheres elas provocavam, e isso refletiu lá na frente, quando essa bomba estourou dentro da casa dele. E mais uma vez, como está a aplicação do evangelho dentro da sua casa? Você está aplicando bem o evangelho dentro da sua casa? Você está sendo amigo? O seu coração está convergindo àquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade? Esposas, vocês estão convergindo os seus corações para os seus esposos e vice-versa. Maridos, vocês estão convergindo os seus corações a elas. Filhos, vocês estão honrando os seus pais como o Senhor requer. A saúde de um lar, queridos, ela é medida pela aplicação do evangelho diariamente na nossa vida. Ser religioso, qualquer um consegue ser. Agora, aplicar o evangelho,
aplicar as boas novas de Cristo, ser companheiro, ser amigo, ser aquilo que Cristo orienta de seus discípulos, isso é diferente. Nós percebemos, queridos, que essa tragédia, ela começa a ser desenhada lá no capítulo 11. Como? Como é que essa tragédia começa a ser desenhada? Com a história de Urias. E todos nós sabemos a história que Davi, ele criou para tomar a esposa de Urias, porque ele viu que aquela mulher era formosa e quis que aquela mulher fosse dele. Ele então teve as suas relações com aquela mulher, enquanto o seu marido estava na guerra. Sabendo Davi que essa mulher estava grávida, ele então traz esse homem da guerra de volta e tenta fazer com que esse homem se deite com a mulher, para que o filho que estava no ventre dela fosse tido como o filho de Urias. O que ele não faz, porque Urias é um homem íntegro. Essa criança então, Davi então vê que o seu plano não vai dar certo. E ali ele começa a planejar a morte de Urias. E é exatamente isso que acontece. Davi, de forma maquiavélica, planeja a morte daquele homem, escreve uma carta para o comandante do exército e fala: coloca esse homem no lugar mais perigoso da batalha para que ele morra. E é exatamente isso que acontece. Só que Davi, passado um tempo, recebe uma visita do profeta Natã, que vai dizer para ele que o Senhor vai puni-lo por conta disso. Se você quiser ler melhor essa história, capítulo 11 em diante. O Senhor vai punir Davi por isso. E Deus vai aplicar 2 punições contra Davi por esse desrespeito à família do próximo. Por ter destruído a família do próximo, Davi vai pagar com a sua própria casa. E o Senhor, então, através do profeta Natã, afirma 2 coisas. Primeiro, agora já no capítulo 14, capítulo 11 ainda, perdão. O Senhor afirma para Davi que na casa dele, a partir daquele momento, sempre vão haver mortes violentas. Na casa de Davi, porque ele havia destruído aquela família, não mais se apartariam dele a espada. A casa de Davi sempre seria alvo, sempre haveriam mortes violentas. E o segundo peso da mão do Senhor sobre a vida de Davi era que o filho que Batseba carregava no ventre, ele morreria logo após o parto. Queridos, essa tragédia que abateu a família de Davi foi fruto do seu pecado, em não zelar por sua casa e em não zelar pela casa do próximo. E é sobre isso que o texto está falando. Então, o que nós percebemos, queridos, nesse texto especificamente? Nós percebemos que existe um personagem que, se nós não nos atentarmos para ele, ele vai passar despercebido, que é esse primo de Aminon, que é aqui a figura da serpente. A mesma palavra que é usada para esse homem é usada para a serpente lá em Gênesis, que é a palavra sagaz. E quem é esse personagem? Jonadab. Jonadab é essa má companhia para Aminon, para ele colocar em prática um plano que ele já estava remoendo no seu coração. Ele já estava com um desejo pecaminoso no seu coração. E aqui nós percebemos que é um amigo, Jonadab é um amigo que ele aparenta uma preocupação. Como os irmãos puderam perceber, ele aparenta uma preocupação. Ele está ali no momento de dor, ele está ali no momento em que Aminon precisa de um apoio, mas diferente do que nós esperamos de alguém, num momento como esse, o que Jonadab faz é não levar Aminon para o caminho certo, mas colocar mais lenha na fogueira para que o seu coração pecaminoso aflore ainda mais. E é exatamente isso que amizades do tipo fazem. Presta atenção naquela amizade que você pode ter, que quando você revela um posicionamento, quando você revela que alguma postura que você está querendo fazer e você está em dúvida e você sabe que é contra a palavra de Deus e vem aquela pessoa e te dá aquele gás, faz isso, não dá nada, não tem problema você fazer isso.
Ninguém vai achar que isso é errado. E aí o seu coração faz o quê? Bom, se eu recebi um conselho, era o que faltava. E foi exatamente isso que Aminon fez. Ele recebeu um conselho errado daquele amigão dele, chamado Jonadab, que estava lá no momento de dor, de tristeza. E Jonadab faz o quê? Potencializa esse impulso pecaminoso no coração de Aminon. E após o conselho de Jonadab, Aminon planeja com detalhes o abuso a Tamar. Queridos, aqui nós já podemos vislumbrar algum ensinamento para nós hoje. Especialmente vocês, jovens. Cuidado com aquela amizade que o teu pai e tua mãe estão falando. Não vai ali. Ouçam os seus pais quando eles estão mostrando para você que certa amizade não está te levando para o bom caminho. Seus pais já quebraram a cara muito mais do que você. Seus pais têm mais experiência do que você na ciência de quebrar a cara com amizades. E eles sabem muito mais do que você o caminho das pedras. Então, quando eles veem um amigo como esse, como Jonadab, se aproximando, ele vai te falar. Então, ouçam bem. Cuidado com esse tipo de amigo. Cuidado com os Jonadabs que você tem dentro da sua casa. Cuidado com o Jonadab que você está achando que é um amigão porque está do seu lado no momento de crise, quando na verdade ele está te direcionando para o lado oposto da palavra de Deus. Muito cuidado. Aminon, então, queridos, seguindo no texto, ele pede para Davi mandar Tamar para que ela faça uma comida para ele. E assim Davi concede. Tamar, queridos, nós percebemos que é uma personagem com algumas características extremamente louváveis. Se você observou o texto, você vai perceber que Tamar é uma menina, ela é uma menina doce. Ela é uma menina afetuosa com o seu irmão, que mesmo tentando fazer mal para ela está tentando dissuadir o seu irmão com palavras de afeto. Tamar é uma menina pura de coração, e Tamar é também uma pessoa, uma menina que conhece da lei de Deus. Como que a gente entende que Tamar tinha essas características? Por que a gente entende que Tamar, ela conhecia a lei de Deus? Tamar, ela vai dizer, nas suas palavras para Aminon, para tentar dissuadi-lo, ela vai revelar que ela conhece a lei de Deus que vigorava ali naquele momento. E isso está no versículo 12. Quando ela diz: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Ela entende, queridos, que essa postura de Aminon era uma postura contrária ao que se espera de um verdadeiro israelita, porque ela sabe que Israel é uma nação governada pela lei de Deus e que não admite um crime como esse. E isso é óbvio. Isso aqui nós não precisamos esperar de alguém que conhecesse da lei de fato. É algo óbvio. Mas Tamar, ela demonstra que conhece a lei de Deus a partir de um outro princípio, que é a pergunta que ela faz: para onde iria eu com a minha vergonha? Isso porque, no livro de Deuteronômio, há uma lei específica para esse tipo de caso. Ali existem vários contextos onde Deus está proibindo o abuso sexual. Sejam de mulheres que estivessem noivas, sejam de mulheres que estivessem solteiras, não tivessem nenhum marido. O Senhor havia proibido isso em Deuteronômio. E a pena para isso, para esse tipo de crime, era que o abusador deveria pagar à família dela e a ela uma quantidade X de dinheiro, uma reparação pelo dano. E se ele a tivesse humilhado, ele deveria tomar essa mulher para si, para ser a sua esposa pelo resto da vida. Naquela cultura, era assim que se fazia. O que Tamar está fazendo é: o que você vai fazer comigo? Para onde que eu vou com a minha vergonha e você sendo tomado como um louco em Israel, porque você você cometeu esse pecado? E é isso que Tamar está dissuadindo ele. Ela está apresentando a lei do Senhor para esse homem. E ela ainda
propõe que ele fale com o rei, ele fale com o pai, porque certamente esse era o modo correto de se agir, se cortejar uma mulher. Mas Amnon, com a sua perversidade já no coração, não quis atender essa mulher. Amnon não atende o seu apelo e ele então comete o estupro. Queridos, a que ponto uma família chega? A que ponto uma família onde não se vive diariamente o Evangelho, onde as pessoas não têm os seus corações convertidos uns aos outros constantemente, a que ponto uma família pode chegar? E eu espero muito em Deus que nenhum de nós aqui passemos por nada semelhante. Mas para que a gente não passe por algo semelhante, nós temos que fazer aquilo que Davi não conseguiu, que é ser de fato um homem que espelha Cristo dentro da sua casa. A gente pode olhar para a vida de Davi e dizer: como um homem como Davi passou por isso? Você pode olhar para um texto desse e falar: isso nunca vai acontecer comigo. Talvez isso tenha passado pela cabeça de Davi: eu sou o rei, isso nunca vai acontecer dentro da minha casa. Um abuso, um estupro, nunca vai acontecer dentro da minha casa. Mas, queridos, pegando algumas proporções, a gente sabe que realmente esse tipo de pecado, que também é um crime, eles acontecem no seio dos lares das famílias. Abusos acontecem por pessoas próximas. Isso é fato. Amnon então faz isso. E Amnon diz, a palavra do Senhor diz que Amnon teve repulsa por ela e a expulsou da sua presença, mandando ela embora humilhada. E ela rasga as suas mangas, que era uma roupa diferenciada. Quem olhava para alguma moça vestida como Tamar sabia que era uma donzela e era filha do rei. Ela então se rasga daquelas vestes, joga cinza sobre a cabeça e sai clamando publicamente. Amnon acaba de expor a sua irmã a uma vergonha social sem tamanho. E aqui no verso 21 nós temos a primeira menção ao rei Davi sobre aquilo que ele faz. Primeira menção a respeito do que ele faz após o ocorrido. A palavra de Deus diz que no verso 21 diz: ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Ok, isso é algo de se ficar irado mesmo. Isso é algo de você ficar fora de si. Contudo, a raiva, ela passa. E Davi não conseguiu ultrapassar aquele momento de raiva e tomar alguma atitude contra Amnon, por exemplo. E é o que se espera. E é o que se espera de um pai, de um rei que está zelando pela sua casa e que diante de uma tragédia como essa, toma suas atitudes. Mas a palavra de Deus diz que ele só ficou irado e pronto. E o que isso desencadeou, queridos? Diante do silêncio do pai, o Absalão agora começa a alimentar um ódio por Amnon. E aqui nós chegamos a uma outra questão importante: pecados familiares. Pecados familiares é aquele tipo de pecado que famílias inteiras guardam entre si. Você entra na casa e muitas vezes o clima está tão denso que você percebe na hora que alguma coisa está acontecendo. Embora você não saiba o que é, mas você sabe que alguma coisa está acontecendo naquela casa. E os segredos familiares, eles passam anos sem que as pessoas confessem uns aos outros, sem que as pessoas se perdoem. E é um câncer que vai corroendo dentro de casa. Quando famílias inteiras, elas entram num pacto de silêncio para acobertar pecados e crimes que são cometidos ali.
E era exatamente isso que estava acontecendo na família de Davi. Davi não fez nada. Tamar, a única coisa que lhe cabia agora era chorar. Aminon, por ver a inércia do pai, que estava se preocupando em ser o rei, estava se preocupando com políticas externas, estava se preocupando em defender Israel, era um homem que estava completamente alheio à sua própria família. O que Absalão faz? Ele toma essa responsabilidade para si. Sou eu que vou resolver o problema agora. E como Absalão resolve o problema? Criando outro. O ódio de Absalão, ele é tão grande, queridos, que o verso 23 vai dizer que ele durou 2 anos. Você imagina alguém que por 2 anos está alimentando um ódio dentro do seu coração, e toda vez que ele vê o outro, parece que o ódio vai aumentando. Segredos familiares, famílias que não conversam, irmãos que não conversam. Você conhece família assim? Eu conheço. E o ódio de Absalão está tão grande que ele demora 2 anos para vingar sua irmã. Absalão então orquestra um jantar e, ironicamente, Absalão orquestra aqui, ele prepara um jantar de ações de graça. Ele está terminando de tosquear suas ovelhas, e assim como aqueles que colhiam, aqueles que tosqueavam, quando eles terminavam, eles faziam uma festa, uma espécie de ação de graça. E é nessa festa de ação de graças que Absalão mata Aminon. Ele dá ordem para os seus servos, e ali ele então executa o seu plano depois de 2 anos do crime cometido por Aminon. Então, no verso 32 a 35, a gente vê mais uma vez a figura de Jonadab entrando em cena. Olha de novo. Jonadab diz que depois que as notícias chegam ali meio desencontradas, morreram todo mundo, não morreu ninguém, quem morreu, ninguém sabe. O Jonadab entra em cena de novo para falar para Davi, seu tio. Ele diz: olha, não morreu todo mundo não. Eu ainda não recebi a notícia, mas pode ter certeza que não morreu todo mundo não. Morreu só Aminon. Agora, observa a fala de Jonadab, porque ele diz o seguinte: não morreu todo mundo, só morreu Aminon, porque Absalão já estava orquestrando isso desde o estupro de Tamar. Aqui mais uma vez você reconhece alguém que está vendo o perigo, está vendo o mal acontecer, e ele está lá, ó. Só quero ver o que isso vai dar. Quando Aminon é morto, ele diz: aí, sabia que isso ia acontecer, sabia que isso ia dar errado. Davi, ó Davi, meu rei, eu estava vendo isso, ó, há muito tempo, que isso ia dar errado, que Absalão não ia deixar barato. Aí era hora de Davi fazer o quê? Como é que você sabia disso e não falou nada? Queridos, mais uma vez, cuidado com os Jonadabs que estão encostados em você. Cuidado com aquele que, quando você cai, ele diz: sabia que isso ia acontecer com você, cara. E é o que mais tem. Quando nós caímos, quando nós enfrentamos dificuldade, o que mais tem ao nosso redor é: eu falei? Eu avisei? Sabia que isso ia dar errado? Se você sabia, por que você não falou antes? Sabe por quê que eles não falam antes? Porque eles não têm compromisso verdadeiro com você. Porque amigos leais, como Davi teve com Jonatas, amigos leais não deixam outros irem para o buraco. Amigos leais não deixam você se afastar da glória de Deus. E o Jonadab era aquele cara que dava ideia errada e que quando o negócio acontecia errado, ele dizia: aí, sabia desde o início. E no verso 36 a 39, após essa tragédia, nós vemos então o desenrolar da história. Davi pranteia Aminon amargamente. Davi persegue Absalão.
Absalão fica escondido por 3 anos, e após passar o luto, Davi deixa de perseguir Absalão, porque o seu coração já está consolado. Davi tomando mais uma vez o caminho errado para resolver os problemas da sua casa. E é tão triste, queridos, porque se você continuar lendo o livro de 2 Samuel, você vai perceber que Absalão, ele tem uma morte terrível também. Isso tudo para se cumprir a promessa e a palavra de Deus de que Davi pagaria pelo crime cometido contra a família de Urias. E o que nós percebemos aqui é uma casa que pode até viver de maneira religiosa, indo para a igreja, pais crentes, pode ser uma família extremamente adoecida dentro da sua casa. Extremamente adoecida. Por 2 princípios diferentes. Uma família assim pode adoecer pelo desleixo dos pais. Porque os pais não se envolvem com a vida dos seus filhos, porque os pais não querem ser amigos dos seus filhos, porque os pais não percebem as furadas que os filhos estão entrando. Mas o lado contrário, uma família assim pode adoecer, porque os pais, eles tentam controlar de tal forma a vida dos filhos que eles não aguentam. O Evangelho veio para trazer equilíbrio. O Evangelho veio para trazer cura para os lares. E o que nós concluímos com esse texto, queridos? A primeira e mais óbvia conclusão que nós fazemos, e que eu já salientei algumas vezes, é a questão das más companhias. As más companhias, queridos, elas estão perto de você, elas podem até estar perto de você em períodos difíceis, mas elas nunca vão nos levar para a rocha. Elas sempre vão nos querer levar para a lama. Preste atenção nos conselhos que você recebe quando você não está bem. Preste atenção nos conselhos que você recebe quando você revela que o seu coração está com algum tipo de plano pecaminoso. Se você recebe conselhos de pessoas te incentivando a ir para a lama ao invés de ir para a rocha que é Jesus Cristo, saiba você que se você atender a esse conselho, você vai se dar muito mal. Muito mal. Preste atenção nos Jonadabes da sua vida. Retire esses Jonadabes da sua vida. Pare de dar ouvidos a esse tipo de pessoa que te incentiva para o mal, mas quando você faz o mal e se dá mal, a pessoa diz: eu não tenho nada com isso. Eu sabia que isso ia dar errado, sei agora que se vire. Essa é a primeira conclusão que nós fazemos sobre as más companhias, os Jonadabes da nossa vida. Segunda conclusão que nós fazemos: pais, famílias, pais e filhos, não ignorem as nuvens negras que podem se levantar dentro da sua casa. Não ignorem os sinais que estão aparecendo na sua casa, que estão dando ali algum tipo de entendimento que alguma coisa está errada. Como nós entendemos que esse texto está dizendo isso? Queridos, o pecado de Aminon não surgiu do dia para a noite. O pecado de Aminon surgiu no coração e ele foi se manifestando através do seu corpo. Você percebeu que Aminon estava ficando doente? Aminon estava ficando doente porque aquele desejo pecaminoso dele, assim como Davi diz no Salmo 51, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. E muitas vezes, queridos, os sinais estão aparecendo na nossa casa, os filhos estão mudando de comportamento, os pais estão mudando de comportamento, o marido muda, a esposa muda, e está tudo bem. Olha o caso de Aminon. Os sinais foram dados. Ele estava adoecendo, ele estava emagrecendo. O Jonadab, que era o grande amigo dele, percebeu. Davi não. E Davi colheu os frutos. Não ignore as nuvens negras que podem sobrevoar a sua casa. Terceira conclusão:
Não feche os olhos, queridos, para o pecado consumado. Ele não irá se resolver sem uma intervenção. Não ignore o pecado que já está consumado. Se você não percebeu as nuvens negras sobre a sua casa, se o pecado já aconteceu, assim como na casa de Davi, não ignore isso. Não ache que o tempo vai resolver tudo. Não ache que o silêncio em casa, tornar isso um segredo familiar, jogar isso para debaixo do tapete, como se nada tivesse acontecido, isso não vai resolver. Você precisa procurar ajuda. O ideal é que a gente identifique os perigos antes deles se concretizarem. Mas se eles já aconteceram, eles não vão embora sozinhos. O grande problema, sabe o que é? Assim como lá na história do Titanic, eles ignoraram os avisos de icebergs na região que eles estavam navegando. Só que depois que o navio bateu e o casco se arrebentou todo e o navio começou a inundar, não tinha mais o que fazer, queridos. O outro navio estava a 8 horas de distância deles. O que eles iam fazer? O problema é quando a gente busca ajuda, quando o nosso navio já bateu e já está afundando. Pastores não têm o dom de curar desse jeito. Os presbíteros não têm. Os psicólogos não têm. Quando a ferida já foi aberta, queridos, é muito mais difícil de tratar. Portanto, antes delas acontecerem, busque ajuda. Agora, queridos, eu quero fazer algumas considerações práticas para a nossa vida, que é a questão daquilo que acontece no seio da nossa casa, acontece com os nossos vizinhos, e isso pode acontecer com os nossos irmãos. Queridos, eu olho para a vida dessa menina e depois desse momento ela some da história. Nós não vemos mais relato sobre Tamar. Ela surge assim, passa por esse momento terrível e ela some assim do nada. Mas eu fico olhando para essa menina e fico imaginando as feridas que foram provocadas por esse fato. Eu olho para a vida dessa garota que era uma donzela, como a própria palavra diz, inocente, com certeza uma boa dona de casa estava surgindo aqui, uma mulher temente a Deus, que por conta de um pecado do seu irmão, por conta de uma amizade ruim dentro de casa, por conta da falta de aplicação do Evangelho, de sermos convertidos uns aos outros por parte do seu pai, essa menina experimentou uma tragédia na sua vida. E aqui é um apelo para todos nós. Não seja cúmplice de nada disso. Se você sabe de algo, se você vê algo, proteja quem está passando por qualquer tipo de abuso. Seja ele como Tamar passou, seja abuso sexual, seja abuso psicológico, qualquer tipo de abuso cometido por pessoas, por quem quer que seja, ele precisa vir à tona para ser tratado. Essa menina precisou ser tratada. Os pais precisavam ser tratados. Porque, como eu já disse, um pecado como esse, por não ter sido tratado adequadamente, gerou o assassinato dentro de uma família. Nós precisamos, queridos, vigiar. Nós que somos pais, precisamos vigiar. Não fique achando que esse é um problema que jamais vai bater na sua porta.
Não fique achando que nós somos blindados contra esse tipo de ameaça. Que o Senhor nos livre disso. Mas saiba que a igreja, no seu papel teológico, de representante do reino de Deus, no seu papel social, ela tem o dever de tratar de feridas assim. E esse é um apelo que nós fazemos para que nós venhamos proteger pessoas assim como Tamar. Para que você, pai, e você, mãe, observe os sinais na sua casa e jamais permita que esse tipo de comportamento se instale na sua casa. E se isso já aconteceu, e nós sabemos, queridos, que não é algo que dá orgulho de se contar para ninguém. E aqui a gente não está semeando nenhum tipo de informação que a gente não tem conhecimento. Mas se isso já aconteceu em algum lugar, saiba que a igreja é um lugar de se resolver isso também. E nós, pastores, estamos aqui, de fato, para proteger pastores, presbíteros, diáconos e irmãos. Nós estamos aqui, de fato, juntamente com outros irmãos valorosos da área, para proteger aqueles que estão nesse sentido de vulnerabilidade e para ajudar essas famílias a resolverem seus conflitos, para que a tragédia não se instale. Queridos, que Deus abençoe a nossa casa. Que o Jesus Cristo esteja zelando por cada um dos membros da nossa casa. Que os sinais dados pela família de Davi sejam ouvidos por nós, para que a gente jamais tenha que lidar com esse tipo de situação. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos capacite para isso, para enfrentar situações como essas, para prevenir, mas também para enfrentar, caso isso ocorra um dia. Que Ele tenha misericórdia de nós também, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, nós clamamos por misericórdia, porque esse é um texto que nós não conseguimos dizer amém. Que assim seja. Nós não conseguimos, ó Deus, olhar para um texto desse e dizer, está tudo bem. Mas é um texto que está na sua palavra. É um texto que nos mostra o quão o ser humano pode ser maldoso, contaminado pelo pecado, a ponto de não amar o seu próximo, de respeitá-lo. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja guardando as nossas famílias. Esteja, Deus, protegendo a cada um de nós. Esteja, Senhor Deus, trabalhando nas nossas casas, para que esse tipo de mal jamais nos acometa, Senhor Deus. E que o Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, trate o coração, ó Pai, se porventura exista alguém nesse tipo de situação. Trata o coração, trata as feridas, e que nós como igreja, Senhor Deus, possamos saber lidar, acolher e apoiar pessoas que são, ó Deus, vítimas desse tipo, ó Deus, de pecado, vítimas, ó Deus, desse tipo de crime. No nome de Jesus, ó Deus, apacenta a sua igreja, apacenta, Senhor Deus, as suas ovelhas, para que elas não passem por algo assim, Senhor Deus. E é isso que nós te pedimos, é isso que nós clamamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.